Bom dia todo mundo, sejam muito bem-vindos aqui. E hoje a gente vai falar sobre pressão, sobre viver sob pressão. A maioria das pessoas, pessoal, trata isso como se isso fosse um defeito da vida, um problema, alguma coisa que tivesse errado, porque a vida só cobra, só exige, só aperta. Mas a verdade é que viver sob pressão é uma realidade, faz parte da nossa vida, assim como respirar. Não é um erro do sistema, não é algo que vai desaparecer, não é um problema necessariamente, mas a gente cresceu acreditando que era. Muitas vezes a gente cresce, com a utopia de que a vida ideal seria leve o tempo inteiro, sem cobrança, sem dificuldade, sem tensão, como se tudo fossem férias. Como se em algum momento tudo magicamente fosse se encaixar e todos os seus problemas estariam magicamente resolvidos e você pudesse viver sem pressão nenhuma. Só que isso, pessoal, não existe. E isso não é realista, isso é uma maluquice, é uma utopia mesmo. A vida adulta envolve sim responsabilidade, decisão, consequência, envolve lidar com dinheiro, com tempo, com relação, com escolha. E tudo isso, pessoal, gera pressão. Então vamos acabar o romantismo de que a gente tinha que viver numa vida diferente do que isso? E abraçar que a nossa vida é isso mesmo e fazer o melhor que a gente pode? O problema da existência não é o problema da pressão em si. O problema é a forma como a gente aprendeu a se relacionar com a pressão. Presta atenção no que eu falei, aprendeu. Quando a pessoa acredita que a vida deveria ser fácil o tempo todo, qualquer dificuldade vai virar um peso gigantesco, qualquer cobrança vai virar injustiça, qualquer responsabilidade vai virar sofrimento, qualquer coisa que ela tiver que fazer vai virar um peso. Só que acontece que isso é só uma coisa que está dentro da sua cabeça, que te ensinaram assim. Porque existe uma expectativa de que aquilo não deveria estar acontecendo. E isso cansa mais do que a própria pressão, se você for parar para pensar. Porque além de você lidar com a situação, a pessoa ainda está brigando com a realidade. Que maluquice, não é verdade? Maldito aprendizado, né, pessoal? Mas tudo na vida tem uma função. Agora, quando você entende que a pressão faz parte da vida, uma coisa muda. Você vai parar de esperar um cenário ideal, que nunca chega, provavelmente, e você vai começar a desenvolver uma capacidade melhor de lidar com o que existe. É igual quando você vai entrar e vai enfrentar um problema que você já sabe, você não vai meio que preparado? Ou quando você vai jogar videogame, você não quer um videogame que não tem nenhuma coisa no caminho pra você brigar, entendeu? Você tem que brigar com as coisas. Porque isso, pessoal, vai significar que você vai parar de viver estressado o tempo inteiro. Vai significar que você vai desenvolver uma estrutura interna, que significa que você vai aprender a organizar as prioridades, saber o que importa, saber o que dá para resolver agora, o que tem para resolver depois, saber o que também não precisa nem resolver, talvez. E aí você vai começar a tirar a pressão de você. Você vai começar a ver aquilo como itens do jogo. Igual a ideia do videogame que eu falei. Tem muita pressão, pessoal, que ela é externa porque ela tem muito a ver com a expectativa dos outros. Presta atenção nisso. Excesso de informação, de comparação. E aí você também aprende a entender que isso são os outros, que não é você. Existe uma diferença entre pressão e sobrecarga. A pressão é inevitável. Sobrecarga, muitas vezes, é o excesso que a gente mesmo acumula. Então, essa parte do trabalho a gente pode melhorar. A gente pode aprender a viver com pressão sem viver esmagado. Isso envolve você rever a sua vida, dividir responsabilidades, simplificar o que for possível, pedir ajuda para tudo que você pode. Você fortalecer a forma como você lida com os desafios. E isso vai fazer a sua vida acabar ficando mais fácil, não é porque a pressão foi embora, mas porque você aprendeu como é que você lida com ela. Porque a utopia de que a vida vai ficar fácil algum dia vai criar uma fragilidade em você. E isso vai te deixar cada vez mais tenso, mais preocupado, mais ansioso. E aí, se você vai na contramão disso, você vai criar uma maturidade que vai te ajudar a ter mais habilidade para mexer e lidar com as suas dificuldades, com os problemas do dia a dia. E isso vai mudar completamente a sua vida. Completamente. Pessoal, talvez o caminho não seja esperar que a vida fique fácil. Talvez a gente seja a gente simplesmente se tornar uma pessoa mais preparada para poder lidar com o que a vida está botando na nossa frente. Porque a vida naturalmente vai trazer pressão e problema. Porque quando você desenvolve essa estrutura interna, essa força interna, a pressão vai deixar de ser um peso constante e vai passar a ser apenas parte da vida, um movimento da vida. Certo? Você consegue. Hoje, dá uma olhada onde você está sentindo a pressão. Analisa se é comparação, se é alguma coisa que você pegou demais para você fazer, se você está sobrecarregado, de onde é o motivo da pressão. Para você poder tentar esmiuçar isso, né? E melhorar, porque às vezes é só uma questão de ótica. Às vezes a pressão em si é só você que está imaginando, entendeu? Ela não está ali. Ou, se tiver, vamos organizar a vida melhor. Essa é a dica do dia. Um beijo, não esquece de olhar a descrição, de ir para o grupo do WhatsApp, vai ser uma alegria ter você lá, a gente conversa lá, bate papo, usem o grupo para a gente poder trocar informação, certo? Um beijo e a gente se vê aqui amanhã. Every choice, every lesson we weave
tapestry of who we believe. What shapes your life? What makes you you? The love that triumphs your soul's red.